O momento singular que vivemos requer um esforço coletivo para que a escola, essa instituição centenária, se reinvente. Os desafios para que o façamos, respeitando e incluindo todos, requer coragem, apoio mútuo, criatividade e compromisso social. É para isso que criamos esse canal, para conversarmos com você, professor, gestor, coordenador pedagógico e todos os demais interessados no campo da educação. O coronavírus tem impactado nossas vidas em várias direções. As escolas permanecem fechadas e hoje o nosso tema de debate, de discussão, de reflexão é justamente o planejamento escolar em tempos de pandemia. Como pensar, planejar e organizar as interações e atividades didáticas. E com muita alegria recebemos então a possibilidade de ouvir e de refletir, de partilhar nossos saberes e conhecimentos com a Cassiane Curtarelli Fernandes, que é professora, é mestre em educação e doutoranda pelo programa de pós-graduação em educação. Obrigada, Cassiane, desde já é um prazer te ouvir. Bom, olá, professora Terciane, eu agradeço muito o convite. Nesse momento, então, eu trago algumas reflexões para pensarmos o planejamento escolar nesse tempo em que vivemos, a partir das minhas vivências como professora da escola pública. Bom, esse vírus nos trouxe muitos desafios, né? Em especial para a área da educação. Então, de uma forma muito rápida, nós tivemos que fechar as nossas escolas, aprender a trabalhar, a estudar, de uma maneira muito diferente, né? À distância. E o ensino à distância nos fez repensar o nosso planejamento escolar, as nossas práticas, a maneira como nos relacionamos com os nossos alunos, as suas famílias e mesmo com os nossos colegas de trabalho. E depois desse susto, desse inquietamento inicial, nós nos mobilizamos e nos reinventamos enquanto escola e procuramos soluções, né, para esse momento. E eu acredito que a grande preocupação da maioria dos professores tenha sido em relação ao planejamento escolar, né? E o que eu tenho para dizer é que, né, não há fórmulas, não há receitas em relação ao planejamento escolar. Cada escola elabora o seu planejamento a partir da sua realidade. E como a gente sabe, né, dentro de uma mesma rede existem diferentes realidades. Então, é preciso levar em conta as particularidades, né, de cada escola. Eu acho que esse momento nos deixa bem claro que cada escola é única, né, na sua história, na sua comunidade, pelos sujeitos que atende. Então, é preciso levar em conta, sim, as particularidades de cada escola nesse momento, para elaborar o planejamento. Bem, em segundo lugar, em relação ao planejamento escolar, eu destaco a questão do tempo, que tem nos feito repensar muitas coisas. E eu destaco aqui o tempo cronológico e o tempo de vida dos nossos alunos e suas famílias. Obviamente, né, o tempo de estudo em casa ele é muito diferente do tempo de estudo na escola. Então, é preciso levar em conta essa nova realidade na hora de planejar, né? Preciso ter em mente que o meu aluno em casa, ele vai ter um tempo de concentração diferente, muitas vezes precisa do auxílio dos pais, especialmente nas turmas de alfabetização, a questão da falta, ou às vezes do acesso à internet, do uso do computador, tudo isso precisa ser levado em conta nesse momento. Então, assim, um caminho que eu vejo como possível agora é o fato de diminuir um pouco a quantidade de atividades que enviamos para casa, né? Pensar, assim, na possibilidade de aulas com mais qualidade e menos quantidade nesse momento, para não sobrecarregar os nossos alunos e não fazer com que eles percam o interesse pelas aulas online, né? Uma outra questão em relação ao planejamento escolar é a utilização dos diferentes recursos
que nós temos nesse momento, né? Então, a possibilidade de usar vídeos, músicas, jogos online, ou mesmo trabalhar com experiências em casa, né? Livros, outras coisas. Então, esse momento é um momento de reinvenção para nós profs também, né? A cada dia a gente descobre um aplicativo diferente, a gente troca material, a gente encontra novas coisas para enriquecer as nossas aulas, né? Para encontrar formas de não perder o vínculo com os nossos alunos. E também aqui fica o cuidado com aquele aluno que está buscando o plano impresso na escola, né? Porque a gente tem os alunos que acessam os planos de forma online e aqueles que buscam na escola. Então, o cuidado para que esse aluno tenha acesso também, né? Não seja prejudicado. Então, na escola em que eu trabalho, por exemplo, nós estamos utilizando o QR Code nos planos de aula para que esse aluno, com o celular, possa estar acessando esse material. E o que eu percebo, assim, é que nesse ano de 2020, a gente vai trabalhar com um planejamento que é possível, né? Não tem como dar conta daquela lista enorme, né, de conteúdos ou de tudo que nós tínhamos pensado lá no início do ano. Então, assim, é o momento de priorizar alguns conhecimentos, habilidades, competências que são básicas, né, fundamentais para cada ano escolar. E quem sabe, né, esse ano vai se estender para 2021, né, talvez 2022, a gente não sabe. Mas, diante do atual cenário, a gente precisa reorganizar, repensar a nossa forma de trabalho e acalmar as nossas expectativas também, que essa é uma grande angústia, né, a questão do planejamento para nós profs. E a gente não pode esquecer que a pandemia nos trouxe outros aprendizados, né, para além dos conteúdos escolares. Então, aprendizados para a vida em sociedade, que também são extremamente importantes. Né? A gente nunca falou tanto do cuidado, do respeito com o outro, de valorizar as coisas simples, como um abraço, por exemplo, ficar com a nossa família, pensar, né, que ser mais é melhor do que ter mais, os cuidados com o planeta, a questão da sustentabilidade, a nossa saúde. Acho que tudo isso importa e tudo isso tem que entrar de alguma forma no nosso planejamento escolar, assim, de uma forma leve, né? E faz parte. Quem sabe essa seja a grande lição de 2020. E eu ressalto também, em relação ao planejamento escolar, que eu tenho observado a partir da minha realidade, a questão da união entre os profs. A gente nunca se ajudou tanto, a gente nunca trocou tanto material. Então, é incrível, assim, apesar, né, de todos os contratempos, a gente está encontrando formas, assim, de se manter firmes, de se ajudar. O professor Antônio Nova, em uma webconferência recentemente, disse que, né, nós somos uma profissão coletiva, e de que a gente precisa colaborar uns com os outros. Né? Então, quanto mais a gente compartilhar, mais a gente vai crescer junto e, né, melhor vai ser para os nossos alunos, para a nossa escola. Enfim, eu acho que nesse momento também fica claro para a sociedade que nada substitui a escola física, né? Porque é nesse espaço que a gente cria vínculo, que a gente aprende a ser professor, aluno, gestor, né, dialogando olho no olho, esclarecendo as dúvidas, questionando, aprendendo pelo exemplo, pela e na coletividade. Então, a questão do planejamento perpassa tudo isso, né, nesse momento. Tempo, a realidade da escola, a união dos profs, a disponibilidade da família, tudo isso precisa ser levado em conta. E para encerrar esse momento, eu separei uma citação do nosso querido Paulo Freire, extraída do livro Pedagogia da Autonomia, que diz o seguinte: a atividade docente, de que a discente não se separa,
é uma experiência alegre por natureza. É falso também tomar como inconciliáveis seriedade docente e alegria, como se a alegria fosse inimiga da rigorosidade. Pelo contrário, quanto mais metodicamente rigoroso me torno na minha busca e na minha docência, tanto mais alegre me sinto e esperançoso também. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Então, né, que possamos nos cercar e envolver de alguma forma o nosso planejamento escolar nesse momento, na alegria, na amorosidade que esse momento nos exige. E que possamos encontrar formas alternativas de respeitar os nossos alunos também nesse momento e os nossos modos de pensar e de fazer a educação. Muito obrigada, Cassiane. A tua fala é uma fala amorosa, é uma fala provocativa também, porque eu acho que fica aqui a reflexão e o convite, né, para todos nós coletivamente pensarmos o que é a escola, qual é, né, a função social da escola e como ela se concretiza nesse momento, nesse tempo de pandemia. E com os desafios que ela nos coloca, né? Nos coloca o isolamento, o distanciamento, mas as múltiplas possibilidades também de nos mantermos juntos, de nos mantermos estudando, de nos mantermos unidos na compreensão de que o planeta precisa do nosso cuidado, de que nós, seres humanos, não podemos continuar abusando como vínhamos fazendo, né? Dos excessos de consumo, dos excessos de uma vida baseada na desigualdade. Eu acho que existem muitas, realmente, questões a se pensar, e tu nos convidaste a priorizar, né? Os professores no planejamento terão que priorizar. O que realmente é importante nós aprendermos? Parece que a pandemia tem ensinado algumas questões que estavam distantes, talvez, das nossas listas de conteúdos e das nossas prioridades. Então, quero te agradecer, Cassiane. Eu realmente penso que o convite feito para reflexão, né, é um convite para todos, professores, gestores, famílias e todos aqueles que estão interessados no campo da educação. Eu quero agradecer. E queremos ouvir comentários, sugestões, questionamentos e até mesmo partilhas. O que você, professor, professora, tem feito nesse tempo da pandemia para alcançar seus alunos, suas famílias e continuar mantendo vínculo? Como cada um, cada uma tem conseguido observar a singularidade da sua escola e dos contextos de vida dos seus alunos para pensar e continuar trabalhando, exercendo a prática pedagógica? Então, eu agradeço e me despeço. Esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva, de novas oportunidades e criações pedagógicas. É um prazer e até a próxima.